Hoje eu vou falar sobre um livro que eu recebi para fazer resenha. Vocês viram aí eu abrindo o pacotinho no começo do vídeo. O livro chama Palavras de um Sonho. É um livro bem fininho, super fininho e muito rapidinho de ler, porque é um livro de poesias. Então é rapidinho, entre aspas, porque você pode ler passando batido ou você pode ler realmente analisando e pensando nas poesias. Esse livro aqui eu recebi em parceria com a editora Chiado e o autor, que é o Thiago Pereira. Ele é português, então de Portugal, claro. Ele lançou falando do livro dele em alguns dos grupos do Facebook que eu faço parte. E eu achei interessante, e eu gosto muito de poesias, eu gosto de ler poesias e escrever poesias também. Então eu falei, eu acho que eu quero resenhar esse livro. E daí eu recebi o livro. O livro ele segue mais ou menos o tema de Palavras de um Sonho, então ele tem horas que você lê as poesias e elas não têm tanto a ver com o tema, mas a maioria das poesias tem sim a ver com o tema. Eu acho poesia uma coisa subjetiva, não sei se vocês vão me entender, mas poesia nem sempre quer dizer uma coisa só, nem todo mundo vai entender a mesma coisa. Talvez o que o autor que tinha querido passar com aquela poesia não seja exatamente o que todo leitor vai captar. Porque a poesia depende, na minha opinião, depende muito do jeito como você está se sentindo, do jeito como você de quando você leu aquilo, se você estava num momento bom, num momento ruim. Acho que a poesia ela afeta você de diferentes formas, dependendo do seu estado no momento da leitura. Antes de começar as poesias, o livro tem uma apresentação e tem uma coisa aqui que eu queria ler para vocês, um trechinho dessa apresentação. Hoje, quando tudo tenho ainda para descobrir, estarei a faltar a verdade se disser saber que não deixei evoluir a minha noção do que é e deve ser a poesia, se é que esta deve ser alguma coisa. Acima de qualquer premissa, aprendi que a principal regra em poesia é não haver regras, não haver barreiras. Não tem que haver um início e não tem que haver um fim. Tudo isso são instantes do tempo que, neste horizonte tão vasto, não tem que fazer necessariamente sentido. Eu achei isso um parágrafo muito bom para o começo de um livro de poesia. Não é assim que começa a apresentação, esse é um parágrafo do meio da apresentação do livro. Mas eu achei interessante porque a poesia nem sempre faz sentido para todo mundo. Além de o leitor interpretar a poesia dependendo do momento, o escritor também vai escrever e querer dizer coisas dentro da poesia dependendo do seu momento. E nem todo mundo está no mesmo momento que o autor, então nem sempre aquela poesia vai fazer um sentido muito claro para você. Eu não compararia o livro do Thiago a poesias clássicas, às poesias conhecidas e que as pessoas que gostam de poesias gostam. Eu acho que ele não está nesse nível, mas eu acho que ele tem potencial para chegar lá. Mas eu aconselharia esse livro, eu acho que ele tem uma leitura fácil para quem não é acostumado a ler poesia e para quem gostaria de começar a ler poesia. Eu acho que é um livro que vale muito a pena a leitura. Se você gostaria de ler poesias e se você não é acostumado a ler poesias, é uma leitura muito interessante. Ele vai ter várias análises e trazer vários sentimentos à tona e coisas pra gente pensar que eu achei bem bacana. No Scooby eu dei 3 estrelas para esse livro. Não é que o livro é ruim, é que eu estava esperando um pouco mais das poesias, porque eles têm uma fanpage do Palavras de um Sonho, que eu vou deixar aqui no link no box de informações. E os trechos que eu fiquei lendo das poesias me fizeram esperar um pouco mais das poesias do que elas na verdade são. Então eu fiquei, não foi decepcionada, mas enfim, estou esperando um pouco mais do que ela realmente é. Eu fiz algumas marcações aqui, porque no meio das poesias tem algumas frases. E pra ser sincera, eu gostei mais das frases do que das poesias em si. Então eu vou ler 3 das frases que eu mais gostei que estão dentro do livro. Não existe mente mais saudável que a da pessoa que se ri das suas próprias asneiras. Essa frase me tocou, porque quando eu era mais nova eu não sabia rir de mim mesma. E eu ficava muito brava quando as pessoas riam de mim e eu odiava ser zoada, principalmente pelo meu irmão, que é uma pessoa muito zoeira e muito brincalhona. E eu não entendia isso e eu não achava graça de rir de mim mesma. Mas quando você descobre a graça de rir de si mesmo, é uma coisa muito fantástica. Quando você descobre como se zoar e como brincar com você,
é uma coisa muito saudável e muito legal. Então essa frase me fez lembrar de revoltas que eu tinha comigo mesma quando eu era mais nova sobre rir da minha pessoa. Acho que muito adolescente sofre com isso de rir de si mesmo e dessas brincadeirinhas que se faz. Mas eu acho que conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai melhorando um pouco nisso. Já fui milionário e a minha fortuna nunca foi verde. É um pensamento um pouco óbvio, eu achei, mas é muito legal. Porque a mulher... Apesar de ser óbvio, muita gente acaba não pensando nisso. É aquela frase, eu acho, sabe? Eu era feliz e não sabia. Da gente ficar buscando coisas que na verdade a gente não precisa e que não é exatamente aquilo que a gente quer. A gente fica numa busca vã e tola por coisas que não tem necessidade. Então é uma frase óbvia que vale a pena ser dita. Um instante de fim é também um instante de começo. Eu acho que talvez essa tenha sido a minha favorita. Eu sempre pensei nisso, quando eu penso nas coisas, que todo fim, ele traz um começo. Eu lembro que eu fiquei muito triste, eu queria muito que a escola terminasse, mas eu lembro que na minha formatura eu fiquei muito triste porque eu não queria sair do colégio. Mas aquele era um fim que trazia um começo totalmente diferente do que eu estava acostumada e, enfim, é um novo processo. Todo fim traz algum começo na vida da gente e é legal a gente focar nesse começo, porque ele acaba dando uma consolada naquele fim. Claro, tem fins que são bons, né? Quando eles chegam, aqueles fins assim, yes! Mas é sempre legal, a gente tá sempre mudando de fase, sempre tendo coisas novas na vida. Eu fiquei muito fã das frases que tem no meio, bem mais do que das poesias, na verdade, desse livro. E foi isso que me fez gostar mais dele, na verdade, do que pelas poesias. Você deu 3 estrelas, então não vale a pena ler? Não, vale sim, vale muito a pena a leitura. Eu aconselho a leitura desse livro. E, como eu disse, se você quer ler poesias e não está acostumado a ler, com certeza é um livro para você usar para começar a ler poesias. São poesias mais simples, eu acho, mais fáceis e que você vai entender bem. Está aqui a minha indicação, eu acho que tem para vender esse livro na Saraiva, se eu não me engano, mas o link estará aqui no box de informações para vocês adquirirem o livro. Aqui fica também o meu parabéns pro Thiago por ter escrito esse livro. Então, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente, né? Para vocês ficarem ligados assim que o vídeo novo sair. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!